porcentagem. Então, algo que é bem importante de vocês saberem é o que é porcentagem, né? Então, porcentagem, o nome mesmo já diz, que é uma divisão por 100. Então, nesses primeiros exemplos, a gente vai só representar e colocar em forma de fração essas porcentagens, tá? Então, eu tenho aqui 2%. Então, é igual a 2 por, ou seja, dividido por 100. 5% é igual a 5 dividido por 100. 15%, 15 dividido por 100. 20%, 20 dividido por 100. Então, notem que sempre o 100 vai ser o meu denominador. E aí, o meu numerador vai ser representado pela parte que eu tô tomando, ou seja, eu tô pegando só 2 do total de 100, eu tô pegando só 5 de um total de 100, eu tô pegando 15 de um total de 100, 20 de um total de 100. Então, vocês podem achar que, nossa, professora, relembrar a porcentagem, dizer para mim que porcentagem, que 2% ou que 3% de alguma coisa como representa é muito fácil, né? Difícil para mim é calcular a porcentagem. Mas tudo parte do conceito do que é a porcentagem, né? De eu entender que 2% é um pedacinho, é quando você pega de um total de 100, você pega duas partes. Que 15% é pegar 15 partes de um total de 100. Que 113% é pegar 113 partes de um total de 100. Poxa, mas aqui o meu numerador é maior que o meu denominador. Isso quer dizer que eu peguei uma parte inteira e mais um pedaço. E aí, isso daqui, essa parte aqui, do mesmo jeito que o 150%, que é 150 pedaços de um total de 100, ou seja, eu vou pegar um pedaço inteiro com 100 e depois mais 50 pedaços ainda de uma outra, né, de mais outros 100, né, repartições. Esse conceito aqui, né, é o que vai dar origem aos nossos aumentos, né, de preços, né, ou então os nossos descontos, né, aí já entra aqui nos valores menores, né, as porcentagens menores, são os valores de descontos, né, o que a gente acaba usando para representar desconto. Então, um conceito ele leva ao outro. Então é muito importante que vocês prestem atenção e que vocês foquem nos conceitos. Então agora, para ajudar a resolver alguns exemplos, a gente vai ter que retomar de novo a ideia de razão e proporção. Por quê? Porque quando eu trabalho com porcentagem, eu estou exprimindo todos os meus valores dentro do 100. Então, eu não quero que... eu quero ver uma quantidade que eu possa pegar envolvendo o 100, em que o meu denominador seja o 100, tá? Então, vamos por alguns exemplos. Então, eu volto a lembrar que porcentagem nada mais é que uma divisão por 100, tá? E aí, nesse primeiro exemplo, eu quero saber a porcentagem de algum valor. Então, eu dou dois valores e eu quero descobrir a porcentagem, tá? Então, prestem muita atenção, porque foram dados que eu peguei da avaliação AP de vocês, tá? Então, de 32 alunos, 24 acertaram a questão 1. Só que aí, eu quero transformar isso para porcentagem, para depois fazer os gráficos e tudo, porque na hora que eu for montar os gráficos vai ser muito mais fácil de ver quando se tiver em porcentagem. Então, como que eu vou montar?
O que é esses 32? Esses 32 alunos, né? Esses 32 alunos é o total de alunos que eu tinha na sala. Então, isso quer dizer que é o meu 100%. E aí, eu sei que 24 eles acertaram a questão 1. Então, 24 alunos acertaram a questão 1. Então, ó, percebam que alunos embaixo de alunos. E agora, percentual embaixo de percentual. Então, eu quero descobrir o valor do x, que é a porcentagem. E aí, então, eu vou resolver a regra em forma de regra de 3, né? Produto dos meios dividido pelo produto dos extremos. Ou seja, 32 vezes x, vou colocar aqui, 32 vezes x, igual a 24 vezes 100. E aí eu vou resolver. 32x é igual a 24 vezes 100, é 2.400. Então, 2.400. E aí eu vou dividir, então. X vai ser igual a 2.400. Aí o 32 ele está multiplicando. Então eu faço a operação inversa em ambos os lados. Então eu vou ter aqui uma divisão por 32. Então eu vou ter que x vai ser igual a 2.400 dividido por 32. Então eu sei que 2.400 dividido por 32 vai ser 75. Então, esse 75 é o quê? É 75% dos alunos que acertaram a questão 1. Então, essa seria a resposta final. Existe uma outra forma mais simples de fazer? Sim, existe. Porém, essa daqui, visivelmente, ela é a mais completa, tá? É muito mais fácil de enxergar. Porém, para os mais práticos, para quem gosta da coisa com mais praticidade, pode fazer da seguinte maneira. Quem é a minha parte? É o 24. Quem é o meu todo? É o 32. E eu faço essa razão, ou seja, a parte dividido pelo meu todo. E aí eu vou ter como resultado 0,75. E aí esse resultado eu multiplico por 100, porque eu quero uma porcentagem. Então eu multiplico por 100. E aí eu vou encontrar os 75%. Do mesmo jeito que aqui. Porém, aqui, ele não se atém, né, muito a toda essa passagem completa. Percebam que a conta que eu fiz foi a mesma, ó. A única diferença é que aqui eu multiplico primeiro e aqui eu multiplico por último. Tá vendo? Mas eu faço do mesmo jeito, faço as divisões tudo do mesmo jeito. Aqui do método simples, aqui do método longo, tá? Então, conforme você vai praticando várias e várias vezes esse, você acaba conseguindo fazer esse, tá? Mas o ideal é que para quem ainda não tem muito essa habilidade, para quem ainda não adquiriu muito essa habilidade, esse daqui é mais fácil. Por quê? Porque você vai usar sempre esse. Vamos para a próxima situação, que aí vocês vão entender o porquê sempre esse. Então, nessa situação, a gente está invertendo. Agora, eu tenho uma porcentagem, eu tenho o total, mas o que eu não tenho é a quantidade de alunos, e eu quero saber a quantidade. Então, de 35 alunos, 80% foram bem na prova. Isso foi real, quase 80% dos alunos do nono ano foram bem na prova. Não chegou aos 80, a gente chegou bem perto. Então, meta aí, a gente precisa chegar, então agora, já que a gente chegou perto dos 80... Então agora a gente precisa chegar pelo menos a 90, eu gostaria de 100%, mas, né, pelo menos 98, 95%, né? Essa vai ser a nossa meta. Mas vamos trabalhar aqui com exercício. Então, ó, de 35 alunos, 80% foram bem na prova. Quantos alunos foram bem na prova? Eu quero saber então agora a quantidade,
né? Mesmo porque a porcentagem, ela me ajuda a saber, a ter uma comparação. Eu consigo comparar. Então, eu consigo, por exemplo, com a porcentagem, equiparar as turmas. Apesar de terem quantidades diferentes, né, de alunos em cada turma, quando eu trago a porcentagem, quando eu transformo em porcentagem, eu consigo comparar uma com a outra, apesar da quantidade de alunos terem sido diferentes. Mas aqui, agora eu quero saber a quantidade de alunos. Eu quero saber porque eu preciso saber quem são esses alunos. E aí, então eu vou usar o mesmo processo. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho 35. E o que é esses 35? É o meu 100%. O que eu quero saber? Eu sei que 80% eles foram bem na prova. Então, ó, porcentagem embaixo de porcentagem. E eu quero saber quantos alunos foram bem. Então, eu chamei de X, porque é um valor que eu não sei. Então, de novo, produto dos meios dividido pelo, igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter X vezes 100, então vai ficar 100 vezes X é igual a 35 vezes 80. E aí eu vou fazer a conta. 100x é igual 35 vezes 80, 2.800. Então, vou colocar aqui, 2.800. Então, x vai ser igual a 2.800. O 100 que estava multiplicando, eu divido 100 em ambos os lados, então por isso que aqui vira uma divisão por 100. E aí, você pode dividir, ou você pode usar o método prático de corta esse zero com esse, corta esse zero com esse, e aí eu vou ter só 28 dividido por 1, né? Independente de qual método que você use para dividir, o seu resultado vai ser igual a 28. Ou seja, 28 alunos, eles foram bem na prova. E aí isso quer dizer que 7 alunos não foram bem na prova. Então, eu vou conseguir procurar quem são esses alunos, tá? E aí, então, qual seria, né? A gente teve, no nosso primeiro exemplo, o método prático. E agora, né, nesse daqui, qual seria o método prático? O método prático, ele seria da seguinte maneira. Deixa eu fazer aqui. O 35 vezes 80%. Ou seja, é como se eu pulasse todo esse pedaço dessa etapa e já chegasse logo aqui, tá vendo? Ó, já nesse pedaço aqui direto. Ou seja, dos 35 eu quero tirar 80%. E aí eu vou fazer 35 vezes 80. Aqui é como se tivesse um 1 no denominador, porque são multiplicações de fração. 35 vezes 80, que é os 2.800, dividido por 100. E aí eu vou ter os meus, lembrando, como é uma multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador. Então, multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador, então eu vou ter esse resultado aqui, 2.800 dividido por 100. E o mesmo valor lá, os mesmos 28, ou seja, 28 alunos foram bem na prova. Quando eu digo que foram bem na prova, ficaram com nota azul. Tudo bem? Então, espero que tenha sido esclarecedor para quem ainda ficou com dúvida. Qualquer dúvida ou qualquer problema que surja, pode me procurar no privado, tá bom?